Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo e hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre gerência de canais de marketing. Então, nesses próximos minutinhos, gerência de canais de marketing é o nosso assunto. A primeira coisa que nós vamos ver é como um distribuidor reduz os esforços comerciais de um fabricante. Então vejam aqui, nós temos um exemplo de três fabricantes. Vamos supor que um fabricante, uma empresa, fabrique roupas, o outro fabrique calçados e o terceiro chapéus, por exemplo. Então nós temos três empresas fabricantes e três clientes querendo comprar cada um uma roupa, um sapato e um chapéu. Então, só nesse exemplo simples, a gente teria 9 operações de vendas. Então, o número de contatos sem um distribuidor seria 9, porque cada um dos três clientes teria que fazer um contato com cada um dos três fabricantes. Por isso que dá 9 contatos. Então, o custo comercial seria bem elevado, seria o custo de 9 contatos comerciais do fabricante de cada fabricante com cada um dos clientes. Bacana? Agora vamos colocar um distribuidor no meio dessa história para ver como ficaria. Então, o distribuidor, a loja, teria que comprar calças, roupas, chapéus e calçados de cada um dos fabricantes. Isso vai dar 3 operações, 3 contatos, e cada cliente teria que ir nessa loja comprar roupas, chapéus e calçados. Isso também daria 3 contatos e somando os 3 com os outros 3 do distribuidor com o fabricante daria 6 contatos. Então, de 9 contatos comerciais, o custo cairia para 6 contatos. Então, por isso que o distribuidor é importante, porque ele reduz os custos comerciais. Beleza, pessoal? Então vamos ver agora quais são as funções dos canais de distribuição. Os canais de distribuição têm 9 funções. Essas 9 funções são informação, comunicação, negociação, pedidos. Então, esses canais fornecem informações aos consumidores, eles fornecem informações ao fabricante sobre os desejos dos consumidores, eles se comunicam tanto com o fabricante como com o cliente, ele negocia com os dois lados, ele faz pedidos, ele financia as compras, ele assume riscos, ele compra, estoca e deixa guardado e vende, então ele assume a propriedade, ele faz a distribuição física, ele faz também pagamentos, transferência de bens, então ele assume a propriedade, ele assume riscos. Percebem quantas funções importantes os canais de distribuição têm para si? E os níveis de canais nós temos para bens de consumo. O fabricante, quando ele vende direto para o consumidor, é um canal nível 0, que é o nome que a gente dá para esse canal. Quando temos um fabricante e um varejista e o consumidor no final, nós temos um canal de nível 1. E o canal de nível 2 é quando existe um atacadista e um varejista. E o canal nível 3 é quando existe um atacadista ou um varejista especializado e um varejista, aquele que vende direto ao consumidor final. Esse especializado, pessoal, é aquela pessoa que se especializa, aquela empresa que se especializa numa determinada linha de produtos ou num determinado tipo de produto. E os serviços desejados pelos clientes é tamanho de lote, e o cliente quer comprar pequenas quantidades, então o consumidor ele compra aquela quantidade que é conveniente para ele. Só que o varejista às vezes é forçado pelo fabricante a comprar grandes volumes diante de um preço menor. Então o fabricante faz um preço menor e assim ele obriga o varejista a comprar grandes volumes. Esse varejista então precisa assumir o risco de no futuro
vender ou não conseguir vender aquelas mercadorias que vão ficar estocadas. Então, o risco acaba ficando com o varejista e não com o fabricante, porque o fabricante já vendeu a mercadoria para o varejista. Então, os clientes querem um tamanho de lote adequado, um tempo de espera adequado, uma conveniência espacial, ou seja, o espaço físico tem que ser conveniente. A variedade de produto que ele quer também tem que ser conveniente e tem que ter um serviço adequado de apoio ao cliente. E daí nós temos algumas decisões de gerenciamento de canal, que é a seleção do canal que vai ser utilizado. Então, se nós vamos usar um atacadista, nós vamos ter que selecionar qual atacadista vai representar a nossa empresa. Nós vamos ter que fornecer treinamento para aquele atacadista, motivação. Ou seja, nós vamos ter que dizer para aquele atacadista, ó, se vender tantos itens ou um volume X, você vai ganhar tal coisa, tal prêmio. Então, seleção, treinamento e motivação são as decisões de gerenciamento de canal e também a avaliação. Quase ia esquecendo de falar da avaliação. Então, o canal de marketing também passa por um processo de avaliação. Então, o fabricante ele avalia seus canais e verifica qual é o canal que tem um melhor desempenho. O sistema vertical de marketing ele pode ser apresentado de diversas formas. Existe um sistema corporativo com um único proprietário dos diferentes canais. Então, enquanto o fabricante ele pode ser dono da transportadora, que vai levar as mercadorias da fábrica para a loja, e ele pode também ser dono da loja, que vai vender aquela mercadoria para o consumidor. Ele pode também ser um sistema vertical de marketing que assume uma liderança dentro daquele conjunto de canais. Então, ele lidera ali. Então, ele pode ser uma grande transportadora, ele pode ser um grande fabricante, então, e ele vai contratar os canais que vão servi-lo durante um certo tempo. E também pode ser um sistema vertical de marketing que faz acordos comerciais entre diversos membros daqueles canais de marketing, por exemplo, fabricantes, atacadistas, distribuidores, varejistas, até chegar no consumidor final. Então, nós temos o sistema convencional de marketing, que é um sistema detalhado, que começa com o fabricante, vai para o atacadista, para o varejista e para o cliente. E tem um sistema verticalizado. Dentro do sistema verticalizado, nós temos o fabricante, o atacadista e o varejista que dominam todo o processo. E depois chegamos ao cliente. Então, no sistema vertical, o fabricante ele é meio que proprietário dos outros canais, ou ele domina os outros canais de alguma forma. Bacana, gente? Então, são os sistemas convencionais e o sistema vertical, o sistema convencional e o vertical. Convencional, então, é a forma normal, a separação entre fabricante, atacadista, varejista e cliente, e o sistema vertical é o agrupamento do fabricante, do atacadista, do distribuidor, se tiver, e do varejista. E, por fim, vem o cliente. Só que esses relacionamentos, pessoal, podem causar conflitos de canais, podem ocorrer incompatibilidades, diferenças de percepção, dependência de um canal e outro. E daí também surgem questões legais e éticas nas relações entre esses canais. Por exemplo, direito de exclusividade. Então, se um distribuidor é um distribuidor exclusivo de um determinado produto, aquele fabricante não pode deixar que outra empresa distribua aquele produto, principalmente se houver o segundo item, que é a exclusividade territorial.
Se tiver exclusividade territorial, também tem que se tomar cuidado, até mesmo com equipe de vendas que representam atacadistas ou que representam distribuidores. Se existir um contrato de exclusividade territorial para um determinado representante comercial, aquela exclusividade territorial tem que ser cumprida. E você tem que tomar muito cuidado para os outros representantes comerciais não invadirem aquele território que já está reservado. É óbvio que aquele representante é obrigado a visitar os clientes dentro de uma certa periodicidade que está em contrato. Mas se não houver nenhuma violação por parte do representante, aquele contrato precisa ser rigorosamente cumprido entre todas as partes. Por quê? Porque existem acordos vinculados entre eles. E os revendedores têm seus direitos. Quais são esses direitos? Que direitos têm esses revendedores? Eles têm direitos de atuar naquele território, eles têm direitos de receber as informações de que necessitam, eles têm direito de também fazer seus horários. Então, eles não só têm os deveres de fornecer informações às pessoas, às empresas representadas, mas eles também têm uma série de direitos. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria tratar com vocês. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, tá bom? Então eu quero deixar um grande abraço para cada um de vocês e espero que eu possa vê-los em breve, tá bom, pessoal? Um abraço e até breve. Tchau.